Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29/11, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 13 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13 de 1 Coríntios, talvez seja um dos textos mais famosos do Novo Testamento. Por quê? Vai falar do amor, né? E é um tema onde todos gostam de falar de amor. Existem músicas, né, seculares falando a respeito de 1 Coríntios 13, de um amor como um dom supremo. Esse amor não é encontrado no ser humano, né? É o amor que nós falamos que é o amor ágape, que é aquele amor incondicional, é aquele amor que ama, simplesmente ama, não pelo que o outro tem a oferecer, né? Mas pela sua essência, o amor, né? E o amor ágape, nós temos o vislumbre e a certeza da onde vem esse amor. A fonte dele é o próprio Deus, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor é o que nós chamamos de amor ágape, e é o amor que vai ser retratado no capítulo 13. Erroneamente, as pessoas usam 1 Coríntios capítulo 13 para falar do amor filos, do amor eros, né? Que é? O amor filos é o amor que refere uma autoestima, um interesse afetuoso entre amigos, irmãos, colegas, né? E o amor eros é o amor que nós não vimos aqui no Novo Testamento, que vai retratar um amor egocêntrico, porque é o amor que está ligado aos desejos sexuais e às necessidades físicas. Então, 1 Coríntios vai relatar de um amor que não provém do homem, que provém de Deus. Olha só, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda, se eu distribuir todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, tá vendo como essa essência de amor é uma essência de amor desconhecida pelo ser humano? Porque quando a gente olha, quando eu distribuo todos os meus bens, né? Quando eu tenho esse amor, essa caridade, não é isso que a palavra diz, né? O amor ágape está acima da caridade. E aí ele fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não fana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente com o mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É isso mesmo, né? Que você viu. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas estranhas, havendo ciência, passará, porque em parte o conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuradamente. Então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem na fé, na esperança, no amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Capítulo 14, ele vai dar uma continuidade àquilo que ele iniciou no capítulo 13, porque ele vai falar que o dom de profecia é superior ao de línguas, mas ele inicia falando que a gente deve seguir o amor, praticar o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Pois quem profetiza fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, diante visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então aqui Paulo vai nos trazer um esclarecimento extraordinário a respeito dos dons espirituais, aquilo que vem do Espírito, não é? E que tem o objetivo de edificar-nos. Então ele vai falar sobre quem fala em outras línguas, quem fala em mistério, né? Quem é batizado com o Espírito Santo e fala línguas estranhas. Esse edifica a si mesmo. Mas quando eu profetizo, eu falo em português, eu tenho a oportunidade de edificar o meu irmão. Então ele continua nos explicando isso. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então ele fala, quando você só fala em línguas, quem é edificado é só você. O seu espírito é edificado. Mas quando você fala em línguas e há o dom da interpretação, outros podem ser edificados também. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina? E assim que instrumentos inanimados como flauta, cítara, quando emitem som, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que toca flauta e o ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque ao toque da trombeta, eles tinham uma direção, né? A forma de tocar a trombeta sinalizava, né? Posições que eles tinham que tomar na batalha. Então, Paulo ele está dando uma explicação extraordinária a respeito dos dons espirituais, né? Trazendo aqui uma distinção sobre orar em línguas, sobre o dom de profecia, sobre a interpretação. E aí ele fala os dons em face dos visitantes da igreja. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia, sim. Sede crianças quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso é uma profecia do profeta Isaías, que está em Isaías 28:11. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem um indouto, ou seja, uma pessoa que não pertence àquela comunidade, não é da igreja, ou ele fala que o incrédulo, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado.
torna-se manifesto os segredos do coração. Assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus e testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. E aí ele fala da necessidade da ordem do culto. Se quer, pois, irmãos, quando vos reunires, um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro fala em outras línguas, e ainda um outro traz a interpretação. Seja tudo feito para a edificação dos santos, né? Então, tudo que deve acontecer, até mesmo, né, a fluência dos dons espirituais, ela tem um objetivo: a edificação da igreja. Não é para meu benefício, não é para promover a pessoa, mas sim para a edificação dos santos. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, que haja intérprete para que o meu irmão seja edificado, né? Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Isso está lá em Romanos 5,5 também. Em toda a igreja dos santos, né? E aí ele vai continuar dando essa instrução quanto ao culto, né? Capítulo 15, a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, como também recebi, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? Então ele está trazendo uma trajetória da ressurreição de Jesus, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Aí ainda permaneceis vós no pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Então ele está falando que nós devemos ter a certeza da ressurreição de Jesus. A nossa salvação reside na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E aí ele fala que a ressurreição de Jesus é a primícia daqueles que dormem, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, o primeiro daqueles que dormem. Visto que a morte veio por um homem, está falando de Adão, do pecado. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Que coisa linda, não é? Que Paulo nos ensina, e ele vai falar também a ressurreição em relação à vida prática, porque havia muita dúvida naquela época, né? Como ia ser a ressurreição. Eu sugiro que você leia, né? E ele finaliza aí o capítulo 15 falando que os vivos serão transformados, né?
E capítulo 16, nós vamos ver acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Os projetos de Paulo também estão escritos no próprio capítulo 16. Ele vai falar também sobre Timóteo e Apolo, né? Vai dar exortações finais, vai falar sobre outros irmãos que conviviam com ele e, por fim, as saudações e a bênção às igrejas da Ásia, né? Ele fala: saudam Áquila e Priscila, bem sim a igreja que está na casa deles. Olha, você já ouviu falar bastante, não é? De Áquila e Priscila. Foram preciosos na vida de Paulo, irmãos, servos do Deus Altíssimo, que muito serviram ao reino de Deus, né? E aí a saudação escrevo Paulo de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Graça do Senhor Jesus seja convosco e o seu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amanhã iniciaremos 2 Coríntios. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.